Mocidade, vamos falar de ódio, rivalidade. Tem uma pesquisa que saiu com um vídeo excelente lá do CDF. Não é aquele CDF da sala de aula que você está pensando, não. É o Curiosidades do Futebol. E essa pesquisa mostra aí quais são os times mais odiados do Brasil. Será que aquele time que você odeia aparece aqui nesse ranking? Então vamos juntos ver quais são os 20 mais odiados do futebol brasileiro. Vem comigo, mocidade! Os clubes mais odiados do Brasil, e essa pesquisa vai te surpreender. Ela foi feita através de IA e da Atlas. E já podemos iniciar o que para mim é uma surpresa, já que o Fortaleza foi eleito o 20º clube mais odiado do Brasil. E muito por conta do seu crescimento e protagonismo no futebol nacional e sul-americano nos últimos anos. Isso causa aquela famosa dor de cotovelo. Como um dos clubes mais tradicionais do Nordeste, suas recentes conquistas e participações constantes em grandes competições incomodam sem dúvida os torcedores rivais, especialmente os de sua região, aumentando a rejeição local. E a pesquisa do Atlas revelou que 11% dos entrevistados consideram Fortaleza odiado, refletindo o impacto de sua ascensão no cenário esportivo nacional e internacional. Lá no Nordeste tem a Copa do Nordeste, que é um campeonato muito forte, né? Os times levam muito a sério e comemoram bastante o título, né? Embora seja um campeonato regionalizado, é uma parada grande lá, né? Então, realmente, eu acredito que os clubes do Nordeste acabam criando muita rivalidade entre eles, entre clubes de estados diferentes. Faz sentido. E vamos seguir com a 19ª colocação, porque para mim também é uma surpresa, já que o América Coelhão Mineiro é um dos times mais odiados do Brasil, devido à sua histórica rivalidade com o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Apesar da torcida menor em comparação aos gigantes do estado, o time sempre está dando trabalho para as equipes. Além disso, sua presença frequente em torneios como a Série A e a Série B, alternando entre divisões, alimenta uma percepção negativa, o que foi refletido nas pesquisas do Atlas, onde 11% dos entrevistados o consideram um odiado. O América... pra gente que é de fora, você pensa, pô, odiar o América, né? Mas pense, Atlético Mineiro e Cruzeiro têm torcidas gigantes. Essas duas torcidas juntas odiando o América, mas vai odiar o América. Claro, mano, é rival dos caras, né? Volta e meia vai lá, atrapalha. É que nem aqui no Paraná, né? Hoje tá menos isso, porque o Paraná tá em baixa, mas na época que o Paraná tava em alta, mano, nós atleticanos e os coxa branca, a galera odiava o Paraná. Agora já deu uma sossegada. Só que um dia o Paraná vai voltar, vai melhorar e junto vai voltar o ódio, né? A posição para o Atlético Paranaense. Olha o Furacão aí. Um dos clubes mais odiados do Brasil, especialmente por sua crescente visibilidade e o sucesso nas últimas temporadas. Como um dos clubes mais tradicionais do sul do país, o time tem se destacado, disputando muitos títulos, o que incomoda os torcedores rivais. A pesquisa do Atlas, que indicou que 12% dos entrevistados consideram o Atlético odiado, reflete o impacto dessa rejeição. Além disso, as recentes decisões contra o Flamengo nas últimas temporadas acentuaram ainda mais a rivalidade interestadual. Teve vários mata-mata, né? Atlético e Flamengo, né? E realmente, daí, além de ter o sucesso que incomoda os rivais locais, com mais frequência, o Furacão começou a ganhar dos times lá do Eixão, né? Eliminar, tal, incomodar. E isso vai causando ódio, rivalidade. Olha o Fluminense aí. Embora tenha uma imagem positiva por parte da torcida, o Fluminense é odiado por muitos, sobretudo envolvendo o caso Everton da Portuguesa, o que culminou com o rebaixamento da Lusa. Além do rebaixamento à Série C, que o Flusão nem passou pela B e ficou direto na A. E esse ódio é alimentado ainda mais pela rivalidade local, contra Flamengo, Vasco e Botafogo. Além disso, segundo a pesquisa do Atlas, o tricolor foi rejeitado por 13% dos entrevistados. Apesar do número, a equipe é uma das menos odiadas do país. Se tiver algum torcedor da Portuguesa vendo o vídeo aí, comentem aí embaixo. Agora que já faz, 12 anos aí que passou essa treta aí do Everton, do rebaixamento da Portuguesa. Como é que tá o sentimento do torcedor da Lusa em relação ao Fluminense hoje em dia? Quero saber, comenta aí. Do Cuiabá, que surpreendentemente muito em relação ao seu presidente, por cobrar publicamente sobretudo seus devedores, sobretudo o Corinthians, o que fez aumentarem muito a rejeição e o ódio em relação aos torcedores. Mas não só por isso, principalmente por sua crescente visibilidade e ascensão no cenário nacional, como um dos clubes mais tradicionais do Centro-Oeste. E com o time se destacando nas competições nacionais, incomoda os rivais regionais, o que deixou o Cuiabá com 14% dos entrevistados considerando o mais odiado. Tá, então dá pra ver que foi uma pesquisa a nível nacional mesmo, né? Abrangendo o Brasil inteiro mesmo, né? Que aí galera de lá, da região, lá no Centro-Oeste, que diz ter esse ódio aí do Cuiabá, né? Porque tirando lá, quem vai odiar o Cuiabá, né? Quinta colocação, por ser um clube com forte investimento e por muitas vezes ser visto como o novo rico do Quem futebol odeia o brasileiro, Bragantino? o Red Bull Bragantino gera uma certa antipatia, especialmente dos rivais tradicionais. E a pesquisa do Atlas simplesmente revelou que 15% dos entrevistados odeiam o time de Bragança Paulista. Ou será que, né? O futebol do interior de São Paulo sempre foi muito forte, né? Devido ao poder financeiro do Estado, de modo geral, né? Então, será que os rivais do interior de São Paulo é que responderam aí odiando o Bragantino?
né? Torcedores da Ponte, do Guarani, São Caetano, dentre outros. Será que é isso? Se você é do interior paulista, me responde aí que eu acho que essa é a minha suspeita do porquê o Bragantino tem aparecido com o aqui. Atlético, que viu seu rival Cruzeiro amargar longos anos na Série B, o que fez literalmente o Atlético Mineiro cantar de galo nos últimos anos, não só em seu estado, mas no cenário nacional. Com títulos de Copa do Brasil, Supercopa, Brasileirão, Libertadores e, sobretudo, domínio no estadual, fez o Galo aumentar a rivalidade regional e interestadual. E isso aumentou a rejeição, já que a torcida fanática do Atlético Mineiro contribui para o forte antagonismo contra outros times, com provocações e comportamentos que alimentam o ódio das torcidas adversárias. A pesquisa do Atlas indicou que 15% dos entrevistados consideram um Galo odiado. Até foi uma surpresa nessa época, né? Porque, nossa, foram décadas, né? O Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro em 1971 e aí não ganhava nada, e o Cruzeiro sempre ganhou tudo, né? E de repente, o Mineiro começou a ganhar o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão. E aí, né, o sucesso causa a inveja, né? Vocação para o Bahia. O Tricolor de Aço é um dos times mais odiados do Brasil, em grande parte por ser um dos maiores times do Nordeste. Além de ter uma torcida muito apaixonada e muito expressiva, a maior da região, faz o Tricolor de Aço ser muito odiado por seus rivais. A pesquisa do Atlas aponta que 16% dos entrevistados consideram o Bahia odiado. Suas conquistas e disputas frequentes em grandes competições regionais e internacionais aumentaram ainda mais o ódio dos adversários. O clube ainda por cima se tornou uma SAF do Grupo City e faz grandes contratações, refletindo o impacto que o clube tem no cenário nacional, além de sua intensa rivalidade com os times locais, como Vitória, certo, o que faz a rivalidade aumentar e a dor de cotovelo nem se fala. E é por isso que 16% dos entrevistados odeiam o Bahia. E para sabermos o quanto você não gosta... É o mesmo caso lá do Fortaleza, né, em relação à Copa do Nordeste, acho que tem muita influência, né. Agora, foram colocar bem a foto do Bahia no estádio do Barradão aqui, né. Porque a 12ª colocação pertence ao Santos do atacante Neymar, que é um dos times mais odiados do Brasil, devido à sua história vitoriosa. Isso, de fato, gera inveja, especialmente pela geração do Pelé, Diego e Robinho, Neymar e Ganso, entre outros. E isso fez aumentar o ódio e a rivalidade entre os rivais. Além disso, o clube é um dos mais vitoriosos do Brasil, com títulos como Libertadores, Mundial de Clubes, e isso aumenta a inveja dos torcedores rivais. Sua fama internacional, aliada a conquistas significativas, torna o Santos um alvo constante de ressentimentos, especialmente entre fãs de equipes que competem diretamente com o clube, por títulos e protagonismo no futebol brasileiro, o que faz o Santos ter simplesmente 17% da rejeição dos entrevistados. O Santos, realmente, né? Fazem sentido todos os argumentos utilizados aí no vídeo. E o Santos, queiram ou não, é o time brasileiro mais famoso do mundo. Isso devido a quem? Devido a quem? Ao Rei Pelé, né? A 11ª colocação é mais uma das surpresas da lista, já que o Coritiba foi considerado o 11º time mais odiado do Brasil, especialmente por sua forte rivalidade com o Atlético Paranaense. Será que eu odeio Paranaense é um dos mais acirrados do estado e gera um grande conflito de animosidade, com as torcidas rivais se provocando a cada confronto. Além da rivalidade local, o Coritiba tem uma trajetória gigantesca no futebol brasileiro, que também contribui para o ódio das torcidas adversárias. E a pesquisa do Atlas revelou que simplesmente 18% dos entrevistados odeiam o clube do Coxa. Top 10, o Goiás. E aí faz sentido, né? O Coxa está como mais rejeitado do que o Atlético na pesquisa, porque a torcida do Atlético é muito, mas muito maior, né? Então, consequentemente, teve mais votos de ódio ali pro Coxa, né? Vamos ver o Goiás. Goiás foi escolhido como a 10ª equipe mais odiada do Brasil, especialmente devido à sua grande rivalidade com o Atlético Goianiense, um dos maiores clássicos do futebol goiano. E além da rivalidade local, a pesquisa do Atlas mostrou que 18% dos entrevistados consideram o Goiás odiado, refletindo a antipatia de torcedores de outros clubes. E o que faz esse ódio aumentar é o sucesso do time no Centro-Oeste e sua presença constante em competições nacionais, fazem com que a equipe, mesmo sendo de uma região menos centralizada no futebol brasileiro, o Esmeraldino seja alvo de críticas e ressentimentos por parte de outras torcidas do mesmo local. Pois é, né? Dá pra ver, então, realmente, né, que a torcida, a pesquisa foi feita no Brasil inteiro, né? Comentei isso lá na hora que apareceu o Cuiabá. Agora, eu fiquei surpreso que ele falou aqui da rivalidade do Goiás com o Goianiense. E, pra mim, que sou de fora, nunca estive em Goiás, sempre me vem na cabeça que a rivalidade maior lá seria com o Vila Nova. Ou será que, devido ao Goianiense, já faz tempo, ter mais destaque nacional do que o Vila Nova, a torcida do Goianiense está crescendo e a do Vila Nova diminuindo? Será? Se você for de Goiás ou da região, se estiver assistindo o vídeo, comenta aí para eu saber, para tirar minha dúvida.
Nona colocação, o tricolor gaúcho, o Grêmio, é um dos times mais odiados do Brasil, especialmente devido à sua histórica rivalidade com o Internacional. O clássico gaúcho é uma das disputas mais acirradas e intensas do futebol nacional, o que alimenta um grande ódio entre as torcidas do sul do país. E ainda vale destacar que, além da rivalidade regional, a história de sucesso do Grêmio em outras competições como Libertadores, Copa do Brasil, entre outros títulos, aumenta a rejeição e antipatia de outras torcidas, e a presença constante na disputa por títulos e a sua postura competitiva fazem com que o tricolor seja alvo de ressentimento por parte de equipes rivais, aumentando ainda mais a imagem de time odiado, contando com 18% da antipatia dos rivais. Eu acho que daqui pra frente os motivos serão parecidos. A rivalidade gigante com rivais locais e as conquistas do time que fazem surgir ódio vindo de outros estados, de outros times grandes também que disputam esses títulos diretamente, né? Tanto que olha quem tá aparecendo aí na próxima posição. O clube mais odiado do Brasil foi considerado a Sociedade Esportiva Palmeiras. Um dos clubes mais vencedores dos últimos anos ganhou a antipatia ainda mais dos rivais, acirrando ainda mais a rivalidade do estado, sobretudo com São Paulo, Santos e Corinthians. E com a excelente gestão de Leila Pereira e sobretudo seu técnico Abel Ferreira, faz com que o ódio e antipatia dos rivais só aumentem no estado de São Paulo e também nos confrontos interestaduais, como por exemplo Flamengo e Palmeiras. E com isso a dor de cotovelo só aumenta. Além disso, o Palmeiras também despertou a antipatia de torcedores de outros clubes rivais. E com isso, o Palmeiras ficou com simplesmente 18% da rejeição em relação às outras torcidas. E o Cabuloso ocupa a 7ª colocação, de volta aos grandes holofotes e brigando por títulos. E historicamente, a sua rivalidade com o Galo extrapola as 4 linhas em seu histórico de confrontos e provocações em relação ao seu arquirrival. Porque os motivos vão ser parecidos, o Cruzeiro também carrega várias rivalidades interestaduais, como times de São Paulo, Rio de Janeiro, além de Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Esses embates fazem com que o Cabuloso ganhe 19% da rejeição dos adversários. Já a 6ª colocação pertence ao Internacional, e desde o Brasileirão de 2005, a relação interestadual entre Corinthians e Inter aumentou muito o ódio entre as torcidas, sobretudo do Inter com o Corinthians, verdade, além, obviamente, da sua rivalidade histórica com o Grêmio. Além disso, a pesquisa Atlas revelou que 20% dos entrevistados consideram o Internacional como o mais odiado, especialmente por... Tem essas rivalidades assim interestaduais, né? Essa do Inter e Corinthians vem lá de 2005, né? Daquele pênalti não marcado no Tinga, né? Reta final do Brasileirão. E outra coisa que influencia, né, nesses ódios aí são as alianças de torcida organizada, né? Porque por mais que você não faça parte de torcida organizada, você sempre vê a torcida do teu time confraternizando com algumas torcidas consideradas aliadas e rivalizando e até envolvido em brigas, essas paradas horríveis aí, com torcidas de outros times consideradas inimigos, né? E isso aí faz com que também influencie na decisão dos times que os torcedores vão odiar ou não, né? Torcedores do sul do país refletindo a insatisfação do ódio nas regiões onde a rivalidade entre os clubes é mais acirrada. E para mim, a 5ª colocação é mais uma surpresa, já que o glorioso Botafogo foi considerado o time mais odiado do Brasil. E depois que o clube se tornou o SAF, a rivalidade só aumentou, sobretudo no Rio de Janeiro. Mas aí eu tenho uma teoria aqui. Essa pesquisa deve ter sido feita bem recentemente. Aliás, com certeza foi, né? Porque ele disse ali no começo do vídeo que foi feita com o IA também, né? Então, uma parada mais recente. Porque se isso aí fosse há 2 anos, que fazia uns 20 anos que o Botafogo não ganhava nada, acho que ninguém ia lembrar do Botafogo. Com Fluminense, Flamengo e Vasco. E suas conquistas recentes como Brasileirão e Libertadores aumentaram ainda mais o ódio do torcedor rival, sobretudo no confronto interestadual entre Palmeiras e Botafogo, que acirrou ainda mais o ódio dos torcedores. Os caras tiravam o Botafogo pra chacota, interessantes entre Leila Pereira e John Textor. E o Glorioso ficou com 21% da rejeição nacional. Já a 4ª colocação entre os clubes mais odiados ficou o São Paulo Futebol Clube. O tricolor do Morumbi, em parte por sua história de conquistas grandiosas como títulos internacionais e nacionais, a rivalidade entre os clubes daqui do estado de São Paulo só aumentou ao longo dos anos, com Corinthians, Palmeiras e Santos. E o ódio do torcedor rival só aumentava em relação à torcida do São Paulo por conta da sua soberba muitas vezes, dizendo que era o soberano. E ainda cutucando o rival, falando que o time só contratava jogadores bonitos, com um dente, nitidamente provocando o rival Corinthians e obviamente o Palmeiras, falando que o clube sempre era ajudado por arbitragem. Isso só fez a rivalidade e o ódio entre as torcidas aumentarem, e frequentemente o clube é associado à elite do futebol paulista. E quando o tricolor do Morumbi se viu em um jejum de títulos no cenário nacional, foi um prato cheio para a zoeira dos rivais, fazendo com que 23% dos entrevistados odeiem o São Paulo. E a 3ª colocação, confesso que me surpreendeu, já que estamos falando do Cruz Maltino Vasco da Gama, que viu seus rivais ganharem títulos recentemente, deixando o Vasco há muito tempo sem conquistas, aumentando ainda mais a zoeira dos rivais, aumentando ainda mais a rivalidade contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. E a falta de títulos do Cruz Maltino é um prato cheio para a zoeira dos rivais, e 26% dos entrevistados colocaram o Vasco da Gama como um dos times mais odiados do Brasil. Pô, quando que vai passar essa fase do Vasco, né, mano? Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele tá na zona do rebaixamento, de volta, né? E, mano, o bagulho que parece que nunca passa, né?
O Vasco ganhou uma Copa do Brasil em 2011. Olha quanto tempo faz, hein, sem ganhar um título. E tá sempre ali, né? Quando não cai, lutando pra não cair. Que fase do Vasco, hein, mocidade? Quem é vascaíno mais das antigas aí, que lembra? Os times do Vasco ali, né? Do final dos anos 90, início dos anos 2000. Caraca, mano, o Vasco era um timão. O que tá acontecendo com o Vasco há muito tempo, hein, mocidade? Quem é do Vascão, comenta aí, pra eu saber de vocês. Já o segundo clube mais odiado no Brasil é o Esporte Clube Corinthians Paulista. O primeiro vai ser o Flamengo, histórica com Palmeiras, São Paulo e Santos acirram ainda mais o ódio entre as torcidas. E ainda conta com os confrontos interestaduais, como Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e Flamengo. E a grande rejeição do Corinthians no meio dos rivais é pelo fato do Corinthians sempre contratar grandes jogadores, mesmo com um clube em grandes dificuldades financeiras, o que causa dor de cotovelo e antipatia dos rivais. Além do clube conquistar títulos e vitórias épicas, mesmo estando em dificuldades, quando os rivais não dão. Essa parada de não ter um fair play financeiro no futebol brasileiro é foda mesmo. Nada pelo time. E, sobretudo, sobre a inveja em relação à sua torcida, que nunca abandona o time. Sobretudo em momentos de dificuldade. E com isso, o Timão recebeu simplesmente 32% dos votos dos entrevistados como o time mais odiado do país. Já na primeira colocação entre os mais odiados, temos o Flamengo. Sobretudo em relação à soberba de alguns torcedores, ou a maioria deles. Já que para os rivais, o Flamengo sempre se coloca como o melhor time do mundo. E para o torcedor rubro-negro, isso sempre foi uma verdade, já que o clube nas últimas temporadas sempre brigou por grandes conquistas, como Libertadores, Mundial, entre outros títulos. E isso, obviamente, aumenta o ódio entre as torcidas e a rivalidade, até porque o torcedor rubro-negro não perde a oportunidade de zoar o rival, até pelo bom momento. E isso, consequentemente, inflama os torcedores rivais. Não perdem a oportunidade de zoar a equipe rubro-negra na hora de um fracasso, falando que o Flamengo tem torcida terceirizada e, sobretudo, que é um torcedor modinha, que só apoia o clube quando o time está bem. E com isso, a equipe rubro-negra é a mais odiada do país, e ela recebeu simplesmente 35% dos votos. E esse ódio e rivalidade constante andam lado a lado com o torcedor rival do Fluminense, Vasco, Botafogo. Essa parada da torcida faz sentido, né? Obviamente, se o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, ele também vai ter a maior quantidade de torcedor terceirizado, né? Entre outros. E aí, o que você achou da pesquisa da Atlas e da IA em relação às torcidas mais odiadas do Brasil? Muito boa, muito bom vídeo. Achei a pesquisa curiosíssima. Teve várias surpresas que apareceram aí. E você? Quais são os times que você mais odeia? Faz um top 5 aí e coloca aqui nos comentários. Vamos ver se vão bater algumas opiniões parecidas aí. Valeu, mocidade. Tamo junto. Até a próxima.